vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem tudo tranquilo, que assim seja além. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, e toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Gostou? Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, o sol. Boa noite, queridos, queridas, a todos que estão presentes nessa live maravilhosa. Boa noite, Silvia. Boa noite, Nicolas. Boa noite. Ele falou boa noite aqui. Falei que você pôs essa música para ele se ele gostou. Você gostou, Nicolas? Gostei. Nicolas, antes de eu começar, eu vou descrever para o Nicolas como eu estou. Nicolas, eu estou com um fone de ouvido branco, estou de blusa azul marinho e minha blusa é cheia de flores. Atrás de mim, uma parede na cor verde, a nossa cor predileta. E tem os desenhos lá atrás, ó. Ainda tem os desenhos, Nicolas, de flores, de menininha. Então, esse é o meu cenário. Silvia, antes da gente começar, eu queria agradecer imensamente você ter aberto um espaço na sua agenda, que eu sei que a sua agenda é super concorrida. Estava conversando com a sua assessora, ela falou assim, olha, a agenda da Silvia, vamos ver o que a gente consegue aqui para vocês fazerem esse bate-papo. Queria agradecer você, agradecer ao Nicolas. A gente, hoje, nesse exato momento, nosso time está entrando em campo. Eu sei que o Nicolas tá aí ansioso para assistir, né, Nicolas? E se Deus quiser, a gente vai passar. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje, o assunto que a gente vai trazer aqui é a importância da família para a pessoa com deficiência. Sil, antes da gente começar a conversar, eu queria que você contasse para todas as pessoas que estão nos assistindo um pouquinho da sua relação com o Nicolas, como que começou essa relação. Conta um pouquinho da história sua e do Nicolas pra gente. Bom, primeiro, muito obrigado, Roberta, minha amiga palmeirense de tanto tempo, né? Tantos jogos que a gente mandava mensagem quando uma colocava na página lá que estava no jogo, a outra, eu também estou aqui, estou no setor tal, né? São anos de estádio, né, Roberta? Muito feliz com o Conviver SP, com o convite seu de poder estar com o Nicolas aqui. E estou vendo que tem muita gente aqui pedindo abraço. E eu quero estender um abraço carinhoso para todo mundo que está assistindo. E é uma convivência muito boa, eu e o Nicolas, né? Nós temos assim uma cumplicidade muito grande. A gente fala que eu não existo sem... Você não existe sem mim, eu não existo sem você. Isso é uma realidade nossa, né? A gente está sempre tão grudadinho, participando de tudo, de todos os momentos. Hoje é um momento que realmente daqui a pouco tem jogo, né? Do nosso Verdão. Então é um momento super especial quando a gente também está juntos assistindo o jogo. E o Nicolas entrou na nossa vida pequenininho, né? Tinha 4 meses de nascimento, quando nós o adotamos. E ele veio para alegrar, para somar, para ensinar, para a gente aprender ainda mais o significado do amor, né? E eu diria para você que ele é tudo na nossa vida, tudo na minha vida. É muito legal essa convivência com ele, né? E fico muito feliz também
de você, Roberta, estar participando, junto com o Diego, com a Sheila, com pessoas do nosso Palmeiras, da pessoa com deficiência, os palmeirenses, né? E eu acho que a nossa causa, ela vai além de qualquer time de futebol, né? É lógico que nós temos a nossa preferência no nosso time, mas é uma causa que é a torcida de todos. Então, é muito bom essa harmonia que a gente vê, o carinho que eu tenho, não só pelos palmeirenses, mas por tantos outros torcedores, independente da camisa que nós vestimos, que vestimos a camisa do Palmeiras, mas é um carinho muito grande. E, então, é muito bom a gente ter oportunidade para falar da pessoa com deficiência, falar da diversidade, falar do respeito, né? Abonar qualquer tipo de preconceito. A gente está vivendo um momento tão difícil em todas as circunstâncias, né? Quando a gente acha que nós já vivemos tudo, sempre vem uma novidade que nos assusta, com o ser humano de um lado muito cruel, né? Eu tenho visto muita crueldade. Então, eu fico feliz de falar com você, que sei que é uma pessoa extremamente do bem, da luta pela causa, e que só vai trazer coisas boas aqui na nossa conversa, porque nós temos esse olhar, né? O olhar do ser humano, independente de qualquer circunstância. Aqui não se fala de desamor, aqui não se fala de preconceito, exatamente, né? A gente fala de um amor abrangente, um amor por todos. O Palmeiras é de todos, a nossa causa é de todos. Então, a gente só tem a agradecer mesmo por tudo isso. Exatamente. Para vocês entenderem um pouquinho a minha relação com a Silvia ela é madrinha de uma grande amiga minha, a Carla. A Carla que me apresentou, na verdade, a Carla me apresentou o Nicolas, porque a Carla conhece a minha luta nessa causa de inclusão. E a Carla me mandou um vídeo do Nicolas, foi um vídeo que ele estava surfando, e falou, dá uma olhada nesse vídeo, esse é o Nicolas. Foi o primeiro vídeo que eu vi do Nicolas. E, Silvia, eu escolhi esse tema, a importância da família para a pessoa com deficiência, porque a gente está fazendo a live dentro da página da Conviver. A Conviver está aí há 29 anos na assistência a adultos e idosos com deficiência intelectual. E a gente, nesse período de pandemia, uma das coisas que a gente aprendeu muito foi a troca com a família da pessoa com deficiência, né? Entender quais são os medos, entender quais são os receios e fazer essa troca para aprender junto. Obviamente que é inevitável de eu tocar no assunto que tanto todo mundo está comentando aqui, né? Que o pessoal que está entrando já está comentando. O que mais aproximou você de todas as pessoas com deficiência, de todas as famílias, né? De pais, mães que têm filhos com deficiência, foi justamente o recebimento com muito mérito do Prêmio FIFA, né? Onde você foi vista pelo repórter Marco Aurélio Souza, ele captou a sua imagem no estádio e viu você narrando o jogo do Nicolas, né? E essa imagem, para muitas pessoas, é algo inédito. Tem gente que não sabe como é feito isso para uma criança com deficiência visual. Não tinha esse contato. O primeiro contato foi a sua relação com o Nicolas. E eu queria que você contasse como que é para você, nesse período de pandemia, que a gente está tendo que ficar confinado, que muita coisa mudou, que a gente não está podendo se abraçar, que a gente não está podendo ter, nós, pessoas com deficiência, tá? A gente está ainda mais excluso da nossa sociedade. Como que está sendo isso com o Nicolas? Como que você está enxergando isso com relação às pessoas com deficiência? Esse isolamento que está sendo obrigatório por uma questão de saúde, mas que fez com que essa exclusão da pessoa com deficiência ela meio que agravasse um pouquinho mais. Roberta, você sabe que o que eu sempre quis e que eu sempre fiz com o Nicolas foi levá-lo para o mundo, né? Para as coisas que ele gostasse de fazer. Então, é o mundo do futebol, da música, realmente incluir o meu filho, ele está em uma convivência muito boa na sociedade. E quando veio a pandemia, foi muito difícil para a gente, principalmente no começo,
de explicar para ele o porquê que, por exemplo, todas as atividades foram interrompidas, os jogos do Palmeiras, que ele gosta tanto, que foi interrompido. Então, eu tive que começar a me reinventar aqui em casa, só nós dois. Então, foi um momento muito difícil, realmente. E para sair um pouco da rotina, porque todos os dias era a mesma coisa, né? Acordar, ir à televisão. E aí eu comecei a ler muito com o Nicolas, colocar muitas músicas. Por sorte, nós tivemos bastante lives de música, né? E isso até foi bom, porque incentivou o Nicolas a cantar. Então, graças a Deus, eu falo que aqui em casa tinha um karaokê, e aí ele começou a cantar bastante, e a gente publicava os vídeos, ele falava assim, você coloca na internet, tá bombando, né? Ah, tá bombando, todo mundo tá adorando você cantando. Foi um momento muito difícil. Um momento triste até para mim também, porque em março eu assumi a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a convite do nosso prefeito aqui de Santo André, o Paulinho Serra, e bem na época da pandemia. Então, aquilo que eu gostaria de estar fazendo na minha cidade, também pela causa, também foi de uma forma remota, dentro de casa, não podendo fazer da forma que eu gostaria. E aí eu fico imaginando para aquelas crianças que precisam de terapias, que assim, não tem jeito de não ter a terapia dentro de casa, como que essas mães conseguiram renovar o seu dia a dia durante a pandemia. Fico imaginando que tenha sido muito difícil, porque a gente tem uma certa condição, não é condição financeira, não, porque não importa, né? Todos nós ficamos na mesma situação. Mas temos um pouco mais de conhecimento, de uma cultura para poder estar fazendo algumas coisas. O Nicolas tem um autismo leve, a gente sabe que existem vários graus de autismo, o grau moderado e o mais severo, e essas mães precisam dessas terapias. Então, eu tenho muitos contatos com muitas mães em muitos grupos, e a nossa troca foi muito importante. De uma falar para a outra como que estava fazendo, e eu acabei pegando muitas coisas que elas também foram dando de ideias, de brincadeiras, para a gente poder né, fazer tudo de uma forma diferente. E principalmente na coisa escolar também, porque o Nicolas frequenta uma escola, né, tem uma rotina, ele gosta de frequentar a escola, e de repente parou também, e ele não aceitou fazer a escola em home. Ele fala que lugar de estudar é na escola. E você sabe que para convencer um autista de mudar a opinião é uma coisa muito difícil. Então, eu não tive um bom resultado com ele na parte escolar, mas aí o que acontecia? Começou o Brasileirão, vamos, de certa forma, estudar geografia. Porque a gente vai falar dos times, né? De qual região, de onde é o Bahia, o Ceará, o Flamengo, o Vasco, e a gente começa a falar e acaba trazendo a geografia para dentro de casa. Então é isso aí, foi reinventar. Mas ainda está difícil para a gente, porque a gente continua ainda em casa, né? Porque, por ser grupo de risco, a gente ainda continua, agora sai pouco ainda, mas para alguns lugares mesmo assim, muito bem protegidos, né? E então a gente continua ainda fazendo malabarismo aqui. Agora ele tem atividade física em casa para poder melhorar, né? Mas eu fico imaginando e como essa troca com as mães foram importantes. Foi importante para mim e para elas, né? A gente se ajudou muito. A gente tem isso, né? Mãe tem um amor incondicional, né? E uma acaba ajudando a outra. Eu consegui fazer, enquanto secretária, uma carteirinha de livre acesso, porque as crianças com autismo têm muita dificuldade de usar máscara. Elas acabam ficando muito nervosa e querendo arrancar. Então, mas elas precisam muitas vezes para uma terapia. E aí também fizemos alguns momentos que elas precisassem sair com o filho para uma consulta sem a máscara. Né? Nenhuma mãe ia colocar risco, né, de estar andando por aí, mas em alguns casos... Silvia, falando nessa questão de mãe, a minha mãe está na live, a minha mãe tem essa
esse processo também, todo esse processo que você tem com o Nicolas, a minha mãe sempre teve comigo, tem até hoje em alguns momentos. E falando da importância da família, você acabou de mencionar, né, que você criou o Nicolas para o Nicolas e para o mundo, né, para o Nicolas desbravar o mundo, independente da deficiência que ele tenha. O Nicolas, a semana passada, fez aniversário, né? Parabéns, Nick. A gente mandou parabéns. A Sheila do PCD Palmeiras está aí. Todo mundo mandou parabéns, todo mundo fez homenagem. Relembramos o parabéns dele lá no estádio, que ele recebeu um parabéns no estádio, foi muito emocionante. A Sheilinha do PCD Palmeiras tá na live também. Silvia, como que é isso para você, Silvia? O Nicolas completou 14 anos. Isso. 14. Como que é isso para você? O Nicolas fazendo 14 anos, como que você pensa muito lá na frente? Quer dizer, daqui 4 anos, como que o Nicolas vai estar? Você tem algum medo? Quais são os seus medos, Silvia? Eu acredito que, eu não sei nem dizer se é medo, Roberta, mas é uma grande preocupação, né? Falo que a mãe narradora, ela não é eterna, né? Então, eu preciso prepará-lo mesmo para o mundo, né? Eu me vejo isso assim como uma obrigação. É lógico, dentro dos limites, né? Que eu sei que algumas coisas eu vou conseguir que ele desenvolva melhor, outras não. E é tudo no tempo dele, no limite dele. E é assim que são as coisas. Então, eu penso muito nisso, mas muito mesmo. No futuro dele, né? Para mim, eu não fico preocupada naquilo que ele vai escolher ser, né? Como profissional. Eu quero que ele seja respeitado, porque aí ele vai poder viver nesse mundo com todas as crueldades que tem, né? Então, eu gostaria muito que ele tivesse sempre respeito e oportunidade para aquilo que ele tenha vontade de fazer. E a gente sempre brinca com ele o que ele quer ser, né? E agora ele falou quando o que você quer ser? Pode falar para a Roberta. Ele quer ser cantor. Eu vi alguns vídeos dele no karaokê e leva jeito, viu? Né? Eu não quero saber se ele vai ser um cantor afinado. Eu quero saber que ele seja feliz, né? Eu quero que ele seja feliz. Sim. Então, em tudo aquilo que ele quiser e que puder ser feliz, eu vou estar ao lado dele, assim, dando um maior apoio. E fico preocupada com isso, sim. Mas é isso que eu quero. Eu quero que ele tenha autonomia, que ele tenha, dentro da limitação dele, ele consiga se virar bem nas coisas, como ele faz aqui em casa, né? Que aqui em casa ele tem total autonomia de fazer as coisas dele, de andar pela casa, de tomar banho e de comer. Então, eu vou preparando ele. Mas eu penso, lógico, dentro do limite dele, né? Silvia, agora falando, você tocou num ponto que acho que é uma coisa que eu, trabalhando com questões de inclusão e trabalhando agora como especialista de inclusão, fazendo algumas análises, né, traçando o perfil inclusivo de algumas empresas, vamos pensar um pouquinho, e eu acho que isso a gente pode trocar, porque eu vi muitas manifestações de várias mães, de vários pais, de várias organizações, sobre a questão dessa escola inclusiva, né? Que a gente tocou muito nesse ponto. E que muita gente debateu, né? De que segregar não é incluir, né? Esse é o ponto que a gente sempre fala. E você, numa das lives, você foi muito clara nisso. Eu assisti várias lives suas com o Nicolas, de que não existe nós sem nós, né? Eu acho que quando a gente fala de preparar o Nicolas ou preparar uma pessoa com deficiência para que ela possa ser respeitada, eu acho que o respeito, eu não sei o que você pensa, eu gostaria que você compartilhasse isso, mas eu sinto que às vezes nós, pessoas com deficiência, a gente não tem o que a gente chama de protagonismo,
né? E eu nem sei se algum dia nós seremos protagonistas. E eu queria saber o que você pensa disso. Roberta, a nossa luta é tão grande, tão antiga, né? Eu participei, por exemplo, de todas as audiências públicas para a elaboração da Lei Brasileira de Inclusão. Participei também quando nós pensamos na inclusão na vida escolar, né, da pessoa com deficiência. Eu não consigo imaginar que nós vamos ter retrocesso na nossa vida. Porque o investimento tem que ser na educação. Eu não sou contra absolutamente as instituições que dê amparo à família, que dê amparo à criança no contraturno, nada disso. Mas a inclusão, conviver, aprende, a socialização é uma troca, aprende os dois lados. Aprende o meu filho a conviver com os alunos que não têm deficiência e aprende os alunos que não têm deficiência a conviver com aquilo que para eles é diferente. Essa troca, essa socialização é muito importante. Nós não podemos tirar isso agora de uma luta que nós conseguimos e colocar responsabilidade para as mães decidirem. Então, é assim, vai ter, mas vai ter de uma forma que, assim, não tenho a vaga, você não quer ir ali do lado que tem uma instituição que atende? Não é isso que nós queremos, né? O Nicolas estuda numa escola que, antigamente, o Instituto Padre Chico de Cegos, ele era exclusivo para pessoas com cegas, anos, né? Porque tem mais de 70 anos a escola. Com o tempo, a escola abriu as portas para que crianças que enxergassem estivessem junto com os alunos. Foi um aprendizado gigantesco, porque eles tinham a expertise para o cego e se juntou com as crianças que não têm deficiência. É um convívio sadio. Então, eu não consigo ver esse retrocesso, me dá uma tristeza muito grande. Não pode jogar essa responsabilidade no colo das mães, porque eu vejo muitas mães que os filhos têm um grau maior na deficiência, que elas falam, mas meu filho fica lá, fica encostado. Não é assim. A gente tem que pensar no investimento de atendimento, de um amparo para essas crianças, uma educacional junto com eles. E lógico que essas instituições, elas podem exercer um papel importantíssimo no trabalho com as famílias, por exemplo, com as mães, né? Com essas crianças no contraturno, com atividades culturais, que é tão importante, com atividade esportiva, com esse movimento lúdico de aprender, né? A coisa sensorial. Tem tantas coisas que podem ser feitas, mas deixar de que essas crianças participem na vida escolar, junto com os amigos que não têm deficiência, eu acho isso muito triste, muito triste. Eu apoio as instituições para que dê o apoio às famílias e no contraturno, mas não apoio que essas crianças voltem a ficar segregadas em instituições estudando, né? E que eu acho que vale muito a socialização, porque o aprendizado mesmo, a grade curricular, por exemplo, eu sei que o meu filho nunca vai ser um expert, por exemplo, na matemática. Não importa se ele não vai ser, mas em outras questões ele vai conseguir. Então ele precisa dessa oportunidade, ele precisa desse respeito. Essa segregação não pode existir. Eu fico muito triste quando eu vejo esse retrocesso e vai ser uma bandeira minha sempre que eu vou carregar, é pela inclusão. Você vê, né? Você está sempre no estádio, né? Você imaginou se você tivesse sempre que ficar sentada num lugar que ficasse só as pessoas com deficiência? Que torcida que seria essa? Não, você tem que estar lá no meio da torcida, no meio de todos. Por que segregar? Não é? É a parte mais legal. É uma das coisas que eu sempre que a gente sempre trabalha, a gente que está nesse meio, é uma das coisas que a gente sempre fala. Você não precisa segregar, você pode incluir as pessoas com deficiência e você tem uma troca muito rica. Eu vejo isso pelo próprio Nicolas, nas postagens que você faz, quando ele tem um amigo que tem uma deficiência diferente da dele, que ele ajuda esse amigo, que é o caso do Cauã, que é um cadeirante.
E tem outras situações, você já levou amigos do Nicolas que não necessariamente tinham deficiência, mas que houve essa troca, né? Que tem essa troca que possibilita tanto ao Nicolas quanto às outras crianças uma convivência por igual, né? Para que se possa ter essa troca, para que a gente tenha a possibilidade de cada vez mais incluir. Eu costumo dizer que quando a gente fala de inclusão, principalmente em questão escolar, em questão de outros órgãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, na intenção de você dizer que você está incluindo, você acaba excluindo, né? Eu já passei por situações de que eu falava, tá, eu vou aceitar, mas isso aqui para mim não é incluir, né? Eu vou aceitar porque você está dizendo para mim que não tem outra forma, mas você não está me incluindo. Você está dizendo para mim que o meu lugar é esse, né? E você, como porta-voz do Nicolas, principalmente nos estádios, e para descrever as imagens para ele, eu queria saber um pouquinho mais. Eu fiquei curiosa agora, porque assim, eu estudei do lado, na São Marcos, que fica próximo ao Instituto Padre Chico. Pegava ônibus direto com os alunos de lá. E eu queria saber um pouquinho mais, se você pudesse contar como é que era essa convivência antes da pandemia do Nicolas com esses outros colegas que não tinham deficiência, como que era feita essa interação, qual era o papel dos professores? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu tô vendo que tem os amigos palmeirenses aí, né? O Júnior falando. Eu tô aqui com a live aqui, mas se eu virar aqui, vocês vão ver que a televisão... Dá licença, só um minutinho. Olha lá, ó. Tá lá. Porque a qualquer momento, né? A qualquer momento, eu vou dar uma narrada aqui pro Nicolas que o Palmeiras fez um gol. Se Deus quiser. Eu já vi que saiu o Wesley para ir. Então, um aqui e outro ali, ó, para poder dar notícia para ele. Fica tranquila. Fica tranquila. Olha lá, filho, caiu, mas já levantou, viu, Gabriel Menino? A convivência que ele tem com os alunos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Silvia, como que é essa relação? A relação da escola, né? Você quer saber? Isso. Olha, é muito bom, porque na classe dele, por exemplo, tem mais crianças que enxergam do que crianças totalmente cegas. Tem alguns com baixa visão também. Então, é uma vivência muito legal. Por exemplo, na festa junina, tem amiga que enxerga, que dança com ele, né? Então, tem sempre um par, né? Alguém junto. E é uma convivência muito boa. Mas, além do Padre Chico, o Nicolas faz teatro na oficina dos menestréis. Que isso foi uma coisa muito legal. Uma amiga tem uma filha que faz oficina teatral lá. E eles têm lá a turma AUT, que é de autistas, e tem o Down também, de síndrome de Down. Mas o Nicolas foi fazer numa turma que não tinha deficiência, só ele, um cadeirantinho, porque a amiguinha dele, que não tem deficiência, naquela turma. Então, ele... Aí teve a noite do pijama, que todos os amigos do teatro, no aniversário dele, num ano, vieram pra cá, dormiram aqui, ficaram numa cantoria, numa alegria tão grande. É tão bom. Mas é tão bom. Eles trocam tanta coisa com os amigos do lado e os amigos contando o que estava acontecendo, né? A Sheila falou que foi gol? Gol! Foi gol! Foi gol! O pessoal tá cantando aqui, ó, gol! Gol! De quem foi, gente? Sabe? Alguém me dá notícia aí para eu contar pro Nicolas. Edu, Edu, Sheila, de quem foi o gol? Foi do Verão. Do Verão. Do Verão, Nicolas. Yes! Vou aumentar um pouquinho aqui para você ouvir, tá?
Olha lá, pronto. Ó, todo o pessoal aqui que é palmeirense está gritando aqui, ó, foi gol, foi gol. Ai, que legal. Mas, Silvia, é legal você falar essa parte da convivência dele com outras pessoas que não têm deficiência, porque eu achei fantástico. Eu tenho que falar isso como sua fã e como uma pessoa que eu admiro muito. Eu vi a sua festa junina que você fez, você e o Nicolas, no período da pandemia. E eu falei, meu, que genial, sabe? Tipo, é fantástico isso. Quer dizer, nesse período de pandemia, é o que a gente muito tem batido na tecla, de que a família, ela tem sido muito importante, né? Para o Nicolas e para outras pessoas com deficiência, cujo grau de deficiência é um pouquinho mais severo, não é um grau leve. Né? O Diego, do PCD São Palmeiras, eu não lembro se foi ontem ou essa semana, postou um vídeo falando sobre a solidão da pessoa com deficiência no período de pandemia. Né? Porque a gente meio que perdeu o convívio com as outras pessoas. Né? A gente está sem o convívio, não está podendo se ver. Isso mesmo. E isso gera uma solidão se a gente não tem uma família que está sempre do lado, que cria ideias variadas, né, como você citou no começo da live. Essa questão da solidão da pessoa com deficiência, Silvia, sem a gente falar da pandemia, como que você vê isso no sentido de muitas vezes a gente não conseguir estar junto de uma outra pessoa porque a gente tem medo de que ela não nos aceite como a gente é. E aí isso gera solidão. Então, né? Eu acho, Roberta, que antes... Ó, deixa eu só falar um recado pro Edu aqui. Edu, vamos conhecer sim, viu? Lá no meio da Mancha. Já que eu vi que você é o Edu da Mancha, a gente vai ter o maior prazer de assistir o jogo com vocês, viu? Eu vou falar uma coisa. Eu acho que antigamente a própria família, algumas, elas não expunham tanto os filhos com alguma deficiência, né? Eles ficavam mais em casa, tinham medo, até a acessibilidade de sair era diferente. A gente não tinha tantas possibilidades, por exemplo, até na parte de acessibilidade. Hoje em dia, eu acho que um pouco mais de expor, e não é o expor, é levar. Então, é assim. Mas eu vejo que tem muitas isso não é bom. Isso não é bom porque eles viver no mundo deles, né? Porque o mundo eu fico até preocupada com isso, porque essa rejeição, quando vem de outro, a gente vai lá brigar por isso, né? E pôr o dedo no nariz e falar assim, olha, nada de preconceito, né? Agora, quando é o inverso, que a solidão é dele próprio, porque ele não tem essa possibilidade de querer se expor, aí eu acho que é mais preocupante, né? E por isso que essas terapias que normalmente faz, elas são bem importantes, né? O psicólogo, ele consegue trabalhar isso, porque isso tem que ser trabalhado. Nós não podemos permitir que as pessoas com deficiência se sintam elas mesmas excluídas, né? Já basta o que os outros excluem a gente, para a gente mesmo se excluir. Então, são coisas que têm que ser bem trabalhadas, o emocional dessas pessoas. E eu ponho isso mesmo assim, não podemos ter... às vezes, eu sei que não é fácil mesmo para mim. Eu respiro firme, né? E falo, vamos em frente, né? Às vezes penso, por exemplo, em aglomeração, como que seria. Então, é lógico que eu tenho o cuidado, como mãe responsável, de saber também até onde eu posso estar com o meu filho, para que não aconteça nada de ruim. É lógico. Como seria uma criança, se eu tivesse um filho que não tivesse com deficiência uma criança, os cuidados também seriam os mesmos, né? Mas fora isso, a gente tem que estar no meio de todo mundo. Eu vou falar uma coisa para você. Eu senti
tanta alegria por conta de ver o meu filho, como ele ficou feliz. O dia que nós assistimos o primeiro jogo, no meio da torcida da Mancha, no Pacaembu, eu sempre coloco os vídeos, porque a alegria dele, adiante, ele não parava, ele sorriu o tempo inteiro, né? Então, é uma coisa assim, tem que ser assim. Tem que ser, tem que ser isso. Tem que... Falaram aqui de novo, Silvia, mais um gol do Palmeiras. Gente, eu acho que não foi mais um, foi? Foi, Nicolas? Quem colocou aqui foi o Pro.Verdão. Não, acho que foi o outro gol que você já está falando do Verón, né? Ó, aqui está 1-0 ainda, 35 minutos do primeiro tempo. Ah, então ele colocou depois. Silvia, o Edu da Mancha lembrou aqui uma coisa que eu já ia comentar. Obrigada, Edu, pela lembrança. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi a experiência do carnaval. Nossa, foi tão gostoso, foi tão emocionante, porque a gente começou no ensaio e eu vou falar uma coisa, eu tomava água, pingava, as fotos é até engraçado, porque eu suava muito. E esse aqui, do lado da bateria, lá, ó, sem parar, e pulando, e dançando, né? Aí foi muito legal. Mas o mais legal, porque a gente ia desfilar em cima de um carro, né? Alegórico e tal, que foi muito bom. Mas tem um ensaio técnico, que o ensaio técnico foi no chão. Então foi muito bom o ensaio técnico, porque aí o Nicolas pôde sentir o que a gente ia atravessar, como que ia ser, né? E aí eu ia de um lado para o outro com ele, dançando, e depois teve o recuo da bateria. Então eu pude explicar para ele que naquele momento ó, a bateria estava recuada, então a gente foi lá, e ele perto daquela cuíca, aquilo dava uma emoção ainda mais forte nele, de ele ficar pulando. Então foi uma experiência muito boa. E na avenida também, quando foi no dia do desfile, e no dia também das campeãs, do desfile das campeãs, é 1 hora de desfile. 1 hora que ele fica sem parar, dançando o tempo todo, né? Eu falo que eu preciso de muita energia, Roberta, para acompanhar, porque não é fácil. Mas foi muito bacana. A família palmeirense é uma coisa, né? É lógico que cada um fala do seu time com carinho da torcida, né? Mas eu vejo tanto assim, a gente é tão bem recebidos, mesmo antes de saber quem era a Silvia, quem era a Nicolas, né? Quando a gente ia para o estádio, anos e anos, né? Que desde os 5 anos que ele está no estádio assistindo jogos do Palmeiras comigo, a gente sempre foi tão bem recebido, sempre com tanto carinho, né? As pessoas respeitam tanto. E agora a gente vê ainda um carinho ainda maior, né? De todo mundo querendo tirar foto, a gente tem que chegar antes nos lugares. E ele aceita isso de boa, porque eu falo para ele assim, Nicolas, já pensou você do lado do Dudu e o Dudu falar que não quer tirar foto com você, você ia ficar triste? Ele ia. Então se alguém quer tirar foto com você, você não pode deixar essa pessoa triste. Então ele vai de boa para tirar foto com todo mundo, ele não se cansa, né? O Edu tá falando do atraso que teve um atraso mesmo, e nós ficamos lá em pé, aguentando firme. E foi uma experiência muito boa, viu? Ele ficou feliz porque ele não dormiu, né? Ele ficou a madrugada inteira acordado. Então, foi tudo maravilhoso. Eu vou aproveitar o gancho que você falou de como foi importante, como foi emocionante para o Nicolas quando ele ficou no meio da mancha, né? Lá no jogo do Pacaembu. Eu vou aproveitar que o Edu está aí. Eu já tive essa experiência também. Eu com meu pai, quando era o antigo Parque Antártico, a gente uma vez era o único lugar que tinha soldado ingresso, era no meio da torcida. E realmente é surreal, porque é pulando o tempo inteiro, gritando o tempo inteiro, o jogo mesmo, a gente acha que estava gol, gritava todo mundo. Mas esse abraço que o Nicolas recebeu da torcida, que vocês receberam de toda a torcida do Palmeiras, mas só não da torcida, mas do mundo
premiação da FIFA, eu acho que foi um abraço dizendo: agora nós temos uma pessoa que sabemos que luta pela causa da inclusão, que tem um filho, que tem uma história linda, que a gente conhece a história do Nicolas. Quem não conhece, gente, é só seguir a Silvia do Nicolas, vocês vão acompanhar tudo lá no Instagram, no Facebook, tem toda a história que vocês conseguem acompanhar por lá. Mas assim, Silvia, vocês têm uma história que eu posso dizer, por mim mesma e por algumas pessoas que eu acompanhei, inclusive quando eu divulguei a live, de que abraçou muitas mães. Muitas mães foram abraçadas e se sentiram acolhidas no sentido de que eu posso ser como a Silvia, eu posso ser para o meu filho um porto seguro, onde ele pode confiar e ele sabe que ele vai para o mundo, mas quando ele voltar eu vou estar sempre aqui. Porque o grande medo da maioria das mães e pais de pessoas com deficiência eu tenho um filho com deficiência e a sociedade é uma sociedade muitas vezes cruel, uma sociedade que julga, uma sociedade que se prende em padrões. E quando a gente viu a sua história, a sua relação, que graças ao Marco Aurélio Souza, o repórter da Globo, registrou, as mães, eu sinto que as mães falaram: olha, aqui existe uma mãe de um filho com uma deficiência e ela luta por ele. E ela quer que ele vá para o mundo. Eu quero seguir o exemplo dessa mãe. Roberta, E aí a gente não está falando nem de recurso, tá, Silvia? A gente não está falando de recurso, de ter muito dinheiro ou não. O que eu quero dizer para você é essa acolhida que você trouxe para todos nós. De saber que é possível, sim, ter um filho ou uma filha com deficiência e deixar que ele vá para o mundo. Olha, você sabe que a premiação foi muito importante na nossa vida, o reconhecimento de uma coisa que a gente nunca fez para aparecer, tantos anos, né, que a gente esteve lá e, né, eu fico olhando no Facebook as recordações, né, de 5 anos atrás, 6 anos atrás e postado lá, eu e o Nicolas assistindo o jogo, né? Mas eu fiquei muito feliz no primeiro jogo que nós fomos no Allianz, depois da premiação, que veio um senhor que me abraçou, mas me abraçou muito, e chorava, emocionado. Aí depois, quando ele me soltou, ele mostrou o filho e disse assim: olha, graças à senhora, é a primeira vez que eu trago meu filho com síndrome de Down. E eu rezei tanto para sentar no mesmo setor, e eu consegui sentar no mesmo setor que a senhora está, tal. Eu falei: não, nem me chama de senhora, pelo amor de Deus. Hoje eu estou ganhando o prêmio de verdade, porque assim, teve frutos, né? E olha, para vocês verem, o trabalho que vocês estão fazendo, com que carinho a Sheila, que a Sheila não é uma pessoa que tem deficiência, e levantou a bandeira junto com o Diego, junto com você. Como que é lindo, eu fico olhando, nós recebemos as camisetas, que camiseta mais linda que foi feito, né? Que trabalho para levar presente para o Dia das Crianças. Olha como hoje esse movimento cresceu. Olha como foi lindo, no final do ano, o Palmeiras fazer, o Palmeiras de todos, com todas as diferenças naquela homenagem no final de ano. Quando a gente vê, por exemplo, que o time adversário nosso, o Corinthians, hoje, tem uma sala para autistas, para assistirem os jogos, né? A gente vê cadeirantes entrando nos jogos do Santos, do São Paulo, na hora do sorteio dos jogos do Campeonato Paulista. Antigamente o sorteio era feito com os ex-jogadores. Esse ano foi cada time com uma criança com deficiência. Então tinha lá o representante do Santos, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. Então tudo isso mudou, né? Isso é uma realização muito grande, porque eu estou conseguindo ver isso não só pelo meu filho, né? Mas outras pessoas, né? Você sabe que o futebol pode fazer isso, porque o futebol tem uma potência gigantesca e que, se eles quiserem realmente abraçar a causa, vai fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas, como nós já estamos sentindo isso dentro do nosso clube. Então, eu fico assim, emocionada até, fico feliz. E às vezes eu me sinto, falo, será que a minha vida já é tão, né, tumultuada com tantas coisas na criação do Nicolas, do sustento,
da casa que eu trabalho, um monte de coisa, mas todos os dias eu olho para ele e falo, não, eu preciso de força, e não só pelo meu filho, por todos. Então, agora eu não posso mais parar. A gente não tem mais como voltar atrás. Agora é cada vez mais poder fazer por essas pessoas, né? Trazer todos juntos com a gente para levantar essa bandeira, que é uma bandeira tão importante. Então, eu vou falar para você. Eu sou agradecida. E eu tenho um carinho muito grande por você, Roberta. Não é porque eu estou na live, não. Mas você sabe que assim, é um carinho muito grande. Nós não tínhamos conhecido mesmo pessoalmente, foi através da Carla, mas a gente ficava lá se namorando no estádio, sempre nos jogos, né? Quando a Silvia e o Nicolas ainda não tinham, não era popular, mas a gente estava sempre lá, você com seu pai, eu com o Nicolas. Depois tivemos a oportunidade de nos encontrar antes do jogo no shopping, comendo um lanche. Então, é assim, a sua trajetória de luta. Porque a sua trajetória não é uma luta só sua. Você luta pela causa há quantos anos, né? E mesmo, Roberta, que isso não tenha tido assim uma visibilidade gigantesca, não importa. Você planta a sua semente diariamente, né? Com a sua capacidade, você é uma técnica da área, uma psicóloga, mas você é uma psicóloga que está lá para desenvolver também para o outro, né? O cuidar do outro. Então, eu fico muito contente. Eu fico contente e feliz mesmo em saber que no mundo tem pessoas como você, que a gente sabe que tem muitos que ainda não tiveram oportunidade ainda de eu conhecer pessoalmente, mas eu gostaria muito de conhecer pessoas que, assim como você, lutam pela causa com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, e que não se sente como coitada, né? Não tem essa história de que, não, você é capaz, você pode, você é feliz, né? Você é uma menina linda. E a gente fala isso, né? Porque tem pessoas que falam assim, nossa, outro dia eu estava falando com uma amiga minha cadeirante, né? Que tem pessoas que falam assim, elas querem te elogiar. E ela fala assim, nossa, você é cadeirante, como você é bonita. Né? Ela fala o contrário, nossa, como você é bonita. E olha, né? Não, ela põe primeiro. Por isso que às vezes a gente tem que ensinar as pessoas para falar direito, não é porque a gente. O rótulo, não. Porque fala assim, pessoas portadoras de deficiência. Ninguém porta nada, né? É pessoa com deficiência. Porque antes de ser a deficiência, nós somos uma pessoa, né? Então, não é, a gente fala isso porque não é. A gente tem que falar isso para as pessoas entenderem como que funciona a coisa, né? E nada de. A Sheilinha colocou uma observação aqui, Silvia, até para quem está assistindo a live e não conhece, o projeto PCD com Palmeiras é formado pela Sheila, o Diego e eu. O objetivo do projeto principal é a gente facilitar o acesso das pessoas com deficiências nos estádios, tá? Porém, assim que a gente criou o projeto, quando a gente pensou em criar várias ações, veio a pandemia, não está podendo mais ir torcida no estádio. A Sheila está dizendo aqui, Silvia, que a gente vai. A Sheila conseguiu agendar uma reunião lá no Asien para apresentar o projeto, porque uma das coisas que eu, o Diego e a Sheila, a gente sempre questionou foi justamente o Allianz, de repente, ter uma área exclusiva de acessibilidade, onde pessoas com deficiência são as responsáveis por cuidar de todas as questões de acesso, né? Que é aquela questão que a gente sempre fala, não existe nós sem nós, né? Então, assim, o projeto, a gente, por conta da pandemia, a gente teve que reformular um monte de coisa. A campanha do Dia das Crianças foi uma das campanhas, a gente agora no final do ano vai ter a campanha de Natal, e o Nicolas também será contemplado, o Nicolas do Cauã. A gente está preparando algumas surpresas aí, mas é muito gratificante saber que você e outras pessoas que a gente tem conhecimento têm apoiado o nosso projeto. É um projeto que nasceu aí de início com a Sheila e o Diego. A Sheila, como você bem disse, a Sheila não tem deficiência, mas a Sheila conhece o Diego há um bom tempo, né? E sabe das dificuldades que tem uma pessoa com deficiência, e se tratando do Diego, que é um cadeirante, né? Então, criam-se, não vou falar só do PCD com Palmeiras, mas existem outros projetos que têm esse mesmo objetivo, que é a sensibilização para com a pessoa
deficiência, né? Você tratar a pessoa com deficiência, como a Silvia mesmo falou, além da deficiência, né? Você tratar como ser humano. Antes da deficiência, existe um ser humano que merece ser respeitado e ter seus direitos garantidos. Silvia, a gente Pode está contar chegando nos comigo, nossos Roberta. minutos. Sheila, Roberta, tá quando chegando... baixarem, pode contar comigo. Se quiser que eu e o Nicolas esteja presente, nós vamos também. Onde a gente puder dar nossa voz, a nossa imagem, vocês podem contar com a gente. Pode ter certeza. A gente está chegando nos nossos minutinhos finais. Eu queria, Silvia, mais uma vez, te agradecer por esse espaço na agenda, agradecer ao Nicolas, que está sempre com você e que faz a diferença aí, por toda a trajetória de vocês, por tudo que vocês ensinam a todos nós todos os dias. Agradecer imensamente, de coração, por você estar na página da Conviver. Você agora vai conhecer um pouquinho mais do projeto da Conviver, que é uma associação sem fins lucrativos, que está passando por momentos difíceis por conta da pandemia, porque a gente não está podendo fazer evento presencial, né? Então a gente está tendo que criar vários eventos aí por fora para poder manter o trabalho. Mas eu queria te agradecer de coração pela generosidade, por todo o carinho que você tem por mim e por todas as pessoas com deficiência. Obrigada, Nicolas. E queria que você deixasse uma mensagem final. Silvia? Roberta, eu que agradeço. Eu estou vendo que tem muitas pessoas queridas mandando beijo para todo mundo, pessoal, amigos da gente. Estou vendo que a Laila, o pessoal da minha família também. Beijos para o Nicolas aí, que eu estou vendo também, o Guimarães. Para todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pelo meu filho. Fico muito agradecida mesmo por todas as manifestações de carinho que a gente sempre recebe. E eu quero sempre deixar uma mensagem que eu acho assim muito importante. Eu aprendi muito com meu filho. Eu aprendi muito com meu filho cego e aprendi muito com meu filho autista. E uma coisa que eu acho que o ser humano precisa aprender, a enxergar como o meu filho enxerga, a enxergar como as pessoas deficientes visuais enxergam, que enxergam com o coração, que para eles não existe a distinção da cor, da raça, do bonito, do feio. O bonito, o feio, está na essência, no caráter da pessoa. Então, é um aprendizado gigantesco, né? Que eu aprendo ele como autista a ter convicções das coisas que ele acha que é o certo, e ele briga por isso, e deseja isso, e vai firme nisso. Então, eu gostaria sempre de deixar essa mensagem, eu sempre falo disso. O mundo precisa melhorar. E ele consegue melhorar se todos nós fecharmos os olhos e enxergar o outro com o coração. Assim como o Nicolas enxerga. Assim como aquele jornalista, Marco Aurélio, naquele jogo de um derby, um jogo tão importante, Palmeiras e Corinthians, né? Ele parou uma partida para falar que a pessoa com deficiência existe, que a gente estava lá. Então, isso é muito importante. Então, as pessoas têm que parar e enxergar a pessoa com deficiência, amar, respeitar, incluir, né? E nós não vamos parar nunca de levantar essa bandeira. Essa é uma causa nossa enquanto palmeirense, mas é uma causa nossa enquanto cidadão. Que independente de time de futebol, a nossa bandeira vai além. Ela vai além para buscar respeito. Achando que o futebol pode ser a nossa ferramenta do nosso time e das outras pessoas com deficiência também através do futebol. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade de falar. Gosto sempre de poder falar, porque acho que a gente falando, a gente vai trocando as nossas experiências e tentando tornar um mundo bem melhor, né? Com mais justiça social, com mais empatia, né? Que as pessoas possam serem melhores nesse mundo, né? Obrigado, viu, Roberta? Não vejo a hora de voltar para o estádio, né, Nicolas? A gente não vê a hora. Eu também não. Eu quero conhecer o novo técnico, né? Que eu espero que ele seja muito bom técnico, tanto quanto ele é bonitão, né?
Estamos aí nas expectativas. Sil, obrigado. Boa noite para vocês. Obrigada. Um grande beijo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.